Olá, sejam bem-vindos de volta ao Turbinando o Seu Alemão. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o verbo cancelar. É muito interessante que quando a gente aprende uma língua nova, a gente sempre quer saber, como é que se fala tal coisa? Como é que se fala cancelar em alemão? Peraí que eu vou olhar no dicionário. E é interessante que muitas vezes o que é uma única palavra, um único verbo na nossa língua mãe, pode ser que tenha uma infinidade de verbos em outra língua. Quanto mais significados, mais usos um verbo tem na nossa língua mãe, maior a chance que essa palavra, quando ela seja traduzida para uma outra língua, que ela tenha, na verdade, muitas diferentes traduções. Vou dar como exemplo o verbo tomar em português. Se a gente parar para pensar, esse é um verbo muito doido, porque tomar pode ser tomar um líquido, mas também pode significar tomar banho, pode significar tomar nota, pode significar tomar consciência. Tem tantos usos para o verbo tomar na língua portuguesa que é impossível praticamente traduzir esse verbo com um único verbo em uma outra língua. Serão uma infinidade de verbos. E o verbo cancelar é um verbo muito interessante, porque na língua alemã, se a gente procurar todos os significados do verbo cancelar, são mais ou menos 21 verbos diferentes. Mas na língua inglesa, o verbo cancelar, ele pode ser traduzido para cancel, to cancel, com praticamente os mesmos usos da língua portuguesa. Então veja, é um verbo que se eu traduzo para a língua inglesa, eu tenho praticamente os mesmos significados e os mesmos usos que na língua portuguesa, mas se eu traduzo para a língua alemã, são 21 verbos diferentes. Se você escrever no Google Tradutor, pedir para traduzir do inglês pro alemão, to cancel, e aí quem não está entendendo por que eu estou falando para traduzir do inglês para o alemão, dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, o vídeo que eu fiz sobre o Google Tradutor. O Google Tradutor, ele sempre usa como base a língua inglesa. Então, por isso tem que ser do inglês para o alemão. Se você pedir para traduzir, ele vai dar como possíveis verbos, são 21 verbos. Uma coisa doida. Então, é importante ter isso em mente, porque quando a gente olha no dicionário uma tradução, a gente precisa tomar muito cuidado se a tradução que nós estamos vendo, ela realmente se refere ao sentido que nós queremos dar para aquela palavra, o uso daquela palavra. E o verbo cancelar é um verbo muito importante de saber, porque a gente usa o verbo cancelar para cancelar um contrato, por exemplo, para cancelar uma reunião, para cancelar um atendimento médico. É muito importante a gente conhecer os diferentes verbos que têm esse significado. Eu, no vídeo de hoje, vou passar alguns desses verbos, mas não todos. E por quê? Porque, na verdade, a capacidade do nosso cérebro de aprender é limitado. Não adianta eu aqui passar todos os verbos com o significado de cancelar, que vocês não vão conseguir absorver todos esses verbos. O verbo cancelar, a pergunta que não quer calar é: o que você quer cancelar? Depende. Depende do que você quer cancelar. Serão diversas palavras. Vamos lá? Você marcou um horário no médico e você precisa cancelar esse horário no médico. Para esse uso, o verbo cancelar, ele pode ser traduzido como absagen. Agora, se você quer cancelar um contrato de academia, um contrato de aluguel, um contrato com a empresa telefônica, um contrato de TV a cabo, qualquer tipo de contrato,
A palavra que você vai usar, a tradução para o verbo cancelar, se torna kündigen. E essa palavra é muito importante de você saber. Porque na Alemanha, pelo menos, eu não sei dizer em outros países de língua alemã, mas na Alemanha, sempre que você tiver um contrato, você vai ter um prazo para fazer o cancelamento desse contrato, que é um Frist. E antes desse Frist, desse prazo, você tem que cancelar o seu contrato. Agora, se o que você quer cancelar, por exemplo, é uma compra que você fez na internet, você vai usar a tradução para o cancelar, você vai usar o verbo stornieren. Agora, se o que você quer cancelar, por exemplo, é um programa que está rodando ou um equipamento que está funcionando, você quer interromper, né? Poderia ser a gente pode falar cancelar em português ou interromper. Interromper um programa ou interromper uma máquina. A tradução para esse significado do verbo cancelar seria abbrechen. E ele é usado, então, quando você precisa cancelar um programa ou um equipamento. Muito usado em computador. Eu espero que tenham gostado dos exemplos. São os principais exemplos, na minha opinião, do uso do verbo cancelar. Mas o verbo cancelar, como eu disse, tem muitas outras traduções, dependendo da situação na qual ele é utilizado. Se vocês ainda têm interesse de saber como é que se traduz o verbo cancelar em alguma outra situação que eu não tenha trazido hoje, que venha à mente de vocês, por favor, deixem nos comentários. Aí eu posso trazer esses novos significados para o verbo cancelar. Até a próxima!